Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos aqui falar hoje sobre a Five Below. Essa daqui é uma empresa que eu trouxe pela primeira vez aqui no canal na live de resultados do trimestre passado, tá? E vamos aproveitar que ela soltou os resultados nessa semana e também discutir um tema importante que é o quê? Quando uma empresa solta um resultado e as ações sofrem, né, uma volatilidade tanto para cima quanto para baixo, o que isso de fato quer dizer, tá? Existe alguma relação onde uma empresa solta o resultado e logo após as ações, né, que seja só subam 15% ou caiam 20%, existe uma relação entre uma empresa soltar um resultado que seja bom ou ruim e o movimento das ações no mesmo dia? Vamos tentar entender um pouco aqui, tá? O porquê eu vou trazer esse tema aqui? Porque quando a Five Below soltou os resultados no dia 22 de março, as ações, né, como vocês estão vendo aqui, o preço das ações estava mais ou menos em US$ 208, mais ou menos, tá? Quando até hoje, né, depois em 2 dias, tá? Então essa primeira despencada aqui foi no resultado e ela caiu mais um pouquinho no dia seguinte após. Então a gente está falando que ela perdeu aqui uns US$ 38, né? Basicamente é que ela perdeu 20, quase 20% de valor de mercado em praticamente 2 dias. E a gente vai entender se de fato o resultado veio bom ou veio ruim, se isso de fato tem alguma relação com a empresa em si, ok? Então Five Below, para quem não conhece, tá? Então o que eu sugiro é que você vá e assista essa live aqui de resultados, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Há 3 meses atrás eu falei sobre a Five Below, junto com essas belíssimas outras empresas aqui, tá? E agora a gente vai entender por quê. Isso aqui é o resultado do Q4, então a gente vai olhar, é o resultado sequencial ao que a gente olhou na live de resultados do trimestre passado e vamos ver se o ano da Five Below veio ruim ou não. Vamos ver se esses 20% aí faz sentido, ok? Vamos lá. Então, para quem não conhece, eu vou trazer aqui uma apresentação de Investor Presentation que saiu em março de 2024 para apresentar o negócio, tá? Isso aqui, na minha opinião, a Five Below é um dos casos mais interessantes de varejo que a gente tem para estudar, porque o modelo de negócio isso aqui é uma empresa de varejo old school, varejo de rua, loja de rua, tá? Porém, a estratégia dela é o quê? É vender produtos que ficam entre US$ 1 a US$ 5, porém ela está tendo agora uma expansão de abertura de um novo segmento de lojas, onde ela se chama Five and Beyond, que é o que é onde ela vai vender produtos que elas partem de 5 para cima de US$ 5, tá? Mas o negócio dela surgiu como? Basicamente como o Dollar General e Dollar Tree fazem, que é o que você ter lojas de rua de varejo, onde pessoas vão lá buscar produtos que custem na faixa de US$ 1, ok? Porém, a Five Below ela fez a mesma coisa, porém vendendo produtos diferenciados, que é o quê? Enquanto Dollar General e Dollar Tree vendem produtos que são utilizados no dia a dia pelas pessoas, ou seja, ela vende um pouco de comida, ela vende produto de limpeza, ela vende, sei lá, produto de papelaria, produto de escola, caderno, vende papel higiênico, vende produto de limpeza, vende água, vende, sei lá, copo descartável. A Five Below não, ela foi para um mercado onde ela traçou uma estratégia onde o público que ela quer vender os produtos é um público mais jovem, que está disposto a pagar um pouquinho a mais, tanto que ela não se enquadra na loja de US$ 1, ela fica no Five Below, ou seja, de 5 para baixo, então ela ganha um pouco mais de ticket, porque ela vende produtos que estão no momento num hype, que é o quê? Produtos que, por exemplo, vai sair um filme de um personagem. Ela licencia e compra produtos para vender nas lojas que estão, né, que tem esses personagens dos filmes. Então, ela traça uma estratégia de momento, então são estratégias muito rápidas, onde o que está quente no momento ela vai lá e vende algum produto para um público mais jovem que está disposto a gastar um pouquinho a mais. Então, essa aqui é uma das empresas de varejo que eu mais gosto e eu sempre acompanho ela muito de perto, ok? Vamos então entender um pouquinho mais sobre o negócio dela aqui, tá?
Vamos lá. Então, ela gosta, né, de falar que ela tem, né, esse termo uau, que é o quê? Quando você entra na loja dela, quando você pensa numa loja de US$ 1, ou aí no Brasil ou no Japão, uma loja de R$ 1 ou de Hyakuen aqui no Japão, né? A gente tem na cabeça que são lojas. Não, o intuito dela não é ser uma loja bonita, né? Porque ela não pode gastar com decoração, não tem que ser uma loja bonita. O que é uma loja de US$ 1 tem que ter? Produtos de US$ 1 e ponto final. Porém, quando você entra numa loja da Five Below, você entra e isso desperta um sentimento de isso é uma loja de US$ 1 mesmo, ou seja, esse produto que eu estou comprando vale US$ 3, mas parece um produto tão bom, é um produto que está na moda, é algo que eu estaria disposto a até pagar um pouco mais para ter esse produto. Mas sim, ele vale US$ 3, US$ 5 e é isso. E é uma loja que ela foge um pouco do padrão, né, desse ticket médio aí, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Isso aqui é bullshit. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei sobre vender produtos de momento. Então, ela vende basicamente produtos licenciados. Você não vai ver um produto, sei lá, um detergente, um papel higiênico da Procter Gamble, da Johnson Johnson. Não. Você vai ver produtos onde não são essenciais, tá? Então, são produtos discricionários, porém que são basicamente, vocês estão vendo que são tudo licenciados, ou seja, Spalding, Nintendo, Hello Kitty, tem a Disney aqui, jogos Monopoly, vocês estão vendo aqui, elas vendem também um pouquinho de tech, ou seja, capinha de celular com o tema da moda, fone de ouvido, caixa de som, papelaria, ó, sempre relacionado com algum personagem ou com algum tema quente do momento, tá? Então, decoração para festas, alguns produtos mais produtos não é uma água, não é uma comida enlatada que vai ter numa Dollar General. Não, vai ter porcaria, vai ter salgadinho, vai ter chocolate, tá? Então, produtos que estão quentes no momento, ó, vai ter um pouco de maquiagem, vai ter um pouco de decoração e os produtos que estão assim na moda. Então, produto que está muito quente, ela vai lá e coloca para vender. Então, vocês estão vendo que é uma estratégia muito mais rápida, tem um risco maior porque isso são momentos muito rápidos onde você tem que ter o momento de fazer o pedido do produto, licenciar o produto, fazer o produto, fazer o pedido lá na China, por exemplo, esperar ser fabricado, trazer de volta para os Estados Unidos e você torcer para que ainda esse produto esteja no momento. Então, são feitos de momentos muito rápidos onde, se você acerta, né, o período de venda cheio, você ganha muito dinheiro e é muito rentável. Porém, se você perde esse momento, você morre com o estoque na mão e aí você vai para o vinagre, tá? Então, é uma estratégia muito dinâmica, muito rápida, mas ela é mais arriscada do que uma Dollar General. A Dollar General não está nem aí pro hype, ela vai vender o papel higiênico em março, em abril, em dezembro. Aqui não. Aqui você tem que ver o que está quente em fevereiro e esperar que para quando esse produto chegar no finalzinho de fevereiro ainda esteja quente, né, esse produto aí, tá? Então, ó, quais são, né, as marcas que eles trabalham? Sempre trabalhando com personagens, com produtos já com marcas fortes, tá? Que mais aqui, ó? Da onde vem, né? Ah, os negócios aqui, ó. Que mais que a gente pode ver? Aqui um pouquinho de mercado. E aqui fala um pouquinho da loja. Vocês estão vendo que é uma loja de Five Below, ou seja, uma loja de que vende produtos baratos, porém que não parece que é uma loja. Isso aqui parece uma loja de conveniência, né? Que tem um ticket um pouco mais alto. Então, vocês estão vendo que as lojas da Five Below são lojas coloridas, bem decoradas, né, com sempre propaganda coloridas. Então é diferente o modelo de negócio, tá? Agora eles estão lançando a Five Beyond, que é o quê? A partir de US$ 5, e aí ela vai vender produto de 5, 7, 15, aí é Beyond, né? 5 para cima, ok? Então, ó, essa aqui são as lojas tradicionais, ó, Five Below, que ainda é onde tem a maior parte da receita vem da Five Below, que é, é a operação principal, porém a Five Beyond vai entrando aos poucos aí ao longo dos anos. E ela aqui ela está mostrando que as lojas dela estão em qualquer lugar. Então, quando ela está na parte de cidade grande, ela está aqui, ó, ela está na Times Square, tem uma loja da Five Below na Times Square, ok? Mas se você está, né, nas redondezas de uma cidade grande, se você mora numa cidade satélite, por exemplo, você vai ter uma Five Below, mas aí não vai ser tão enfeitada quanto, vai ser uma Five Below tradicional, tá? Aqui, ó, lá no Texas.
Porém, se você está mais afastado ainda, quase, né, na zona rural do seu estado, você também tem aqui, ó, uma loja na Flórida, Lake City, também, ó, tá? Então, ela tá em todos os mercados, ok? Lembrando que essa aqui ela é uma empresa que ela leasing, ou seja, ela não é dona do ponto, na verdade ela é dona do ponto, mas ela não é dona da terra nem da estrutura, tá? A estrutura não é dela, ela só é dona do ponto, ou seja, ela tem direito de utilizar esse ponto e ela paga o leasing. Então, é muito parecido com lojas de varejo, que é o quê? É muito difícil, né? Como é que ela ia crescer tanto tendo que comprar a loja, construir a loja e depois esperar rentabilizar, né? Depois ter o investimento de volta, né? Vendendo produtos onde uma margem é muito baixa, tá? Então faz sentido, né? Empresas de varejo desse tipo com ticket um pouco mais baixo terem nessa parte de leasing, né? Você pagar o aluguel, ok? Aqui mostra um pouquinho mais do complemento que eu estava falando do modelo, como é que ela abre lojas, que é o quê? Aqui ela está mostrando aqui, quando ela fez o IPO em 2012, o que isso aqui quer mostrar? Isso aqui está mostrando na barra verde clara, mostra quanto uma nova loja vende no primeiro ano. Ela está mostrando que em 2012 uma loja aberta, tá, vendia mais ou menos 1,6 milhão de dólares no seu primeiro ano, com uma margem EBITDA no seu primeiro ano, ou seja, ela já era rentável no patamar de EBITDA, com uma margem EBITDA de 22%, que isso representa 340 mil dólares dos 1,6 milhões, tá? E o que isso aqui mostra? Ela mostra que ao longo dos anos, né, as suas lojas nos seus primeiros anos foram aumentando, ou seja, no seu primeiro ano ela vende mais com uma margem maior, tá? Hoje, uma loja da Five Below no seu primeiro ano, na média, vende aí 2,2 milhões de dólares com uma margem EBITDA de 23% e 500 mil dólares. Nessa parte aqui de baixo, ela mostra o que? Isso aqui mostra que como tá aqui, ó, landlord builds and delivers commercial space, structures and utilities as compared to as is where Five Below is responsible for construction and build out of lease space. Isso aqui está mostrando que isso aqui, quem arca com o custo de levantar o prédio, levantar a loja, não é ela, é o dono da terra. Então a Five Below chega no dono da terra e fala: ó, o meu projeto é esse, eu quero ter uma loja aqui. Só que para eu estar aqui, quem constrói? Eu não, você. O dono da loja vai lá, ele vai arcar com os custos de construção, ok? E o que ele vai ter? Ele vai ter o aluguel de longo prazo, que a Five Below vai assinar um contrato de 10, 15 anos, e é aí onde está o payback dele aí. Tá? Isso aqui é muito importante, ok? Então eles estão mostrando o quê? Que quando você faz, e qual que é o custo para você abrir uma loja partindo da Five Below? O que é o custo da Five Below? Não é construir, mas é o quê? Fazer contratação de funcionário, pagar aluguel, instalações de seguro, contratar novos funcionários, estoque novo. Ela está mostrando que, da mesma forma que no patamar de receita ela cresceu, no patamar de capital inicial para abrir uma loja, para você montar uma loja também, né? Multiplicou quase por 2 aqui. Ou seja, para a Five Below abrir uma loja nova hoje, ela desembolsa mais ou menos 500 mil dólares, que é com contratação, basicamente estoque novo, ok? Mas isso daqui já mostra que já no primeiro ano, com esse investimento inicial aqui, já é meio que coberto pelo EBITDA. Vocês estão vendo que os 500 mil dólares que ela gastou para abrir uma nova loja já está coberto aqui do EBITDA. E para o cara que também construiu a loja, ou seja, aqui a gente está falando do dinheiro do dono, e aqui o dinheiro da Five Below. O dinheiro do dono também está aqui, ó, o payback, tá? O payback, se a Five Below tivesse que arcar com os custos para a levantar o prédio, ela também seria rentável. Tá? Então ela está mostrando que mesmo, tá, se ela tivesse que abrir e construir a loja, na parte de receita ou payback, também estaria pago se fosse uma relação à receita. Isso daqui mostra que ela não precisa de capital externo para abrir novas
lojas, e é isso que ela mostra aqui, ó. Self-funded growth, no debit. Ou seja, todo o custo, a própria loja nova se paga já no primeiro ano, então ela não precisa de capital externo para crescer. Tá? Então o pagamento, o payback de uma loja nova é muito rápido, ok? O que mais aqui, ó? Ela é muito disciplinada, então ela tem um compromisso, né? Que ela sempre teve esse patamar de que temos que ser rentáveis, tá? Então, em 2018, aqui a gente já está falando como empresa no total, tá? Ela tinha 750 lojas. Hoje, no final de 2023, ela tinha 1.500 lojas. Ela multiplicou por vezes 2, onde a receita da Five Below como empresa toda saiu de 1,5 bilhões para 3,5 bilhões. Mais do que vezes 2, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo que ela abriu lojas, multiplicou por 2, porém a receita subiu mais do que 2 vezes, né? Então é o que isso aqui ele mostra, ó. A quantidade de lojas, de abertura de novas lojas nos últimos 5 anos foi um crescimento de 15% todo ano. Porém, as receitas cresceram 18% do ano. Isso aqui mostra que lojas, né, a abertura de novas lojas representa um crescimento maior. Então, para cada loja que você abre, você ganha mais dinheiro, ou seja, você não perde dinheiro. Na parte de lucro operacional, mostra o quanto que ela é escalável, que enquanto ela abriu 15% de novas lojas todos os anos, o lucro operacional subiu 15,6%, então ela tem escala. Então vocês estão vendo que a abertura de novas lojas não só entra como receita, mas entra como lucratividade. É isso que eles estão mostrando. Ó. Eles têm um compromisso de abertura de novas lojas, porém não a todo custo. Vamos abrir loja aí e depois a gente vê a rentabilidade. Não. Enquanto a gente abre novas lojas, a gente tem que melhorar a rentabilidade. E o lucro líquido, né? Não é o melhor patamar para uma empresa desse tipo que cresce muito fácil, muito rápido, porém ele está muito de acordo com a abertura de novas lojas também, ok? O que mais aqui que a gente pode olhar aqui? Eles estão falando aqui em relação ao CAPEX, né? Como a gente viu lá então no ano de 2023, ela gastou com CAPEX 335 milhões de dólares, onde a maior parte são os stores, lembrando que não é para construção das novas estruturas, né? Mas em si deve ser contrato de aluguel, né? Uma parte, né? Sei lá, um calção, funcionários, estoque, tudo isso, seguro, tá? Então a maior parte do CAPEX está relacionada à abertura de novas lojas. Ela também tem os seus próprios centros de distribuição, aí sim, os centros são dela, tá? Os centros de distribuição, ok? E a menor parte aqui fica com a parte corporate ou da parte de infraestrutura de tecnologia, também representa uma fatia pequenininha aqui em cima. Tá? E aqui eles mostram que no final de 2023 eles tinham 470 milhões de dólares em caixa, tá? Que isso eles representam que eles têm dinheiro suficiente, né, dinheiro deles mesmo, para, né, financiar todo o crescimento deles, tá? E ao mesmo tempo, já essa aqui é difícil você ver uma empresa assim, né, que cresce com capital próprio e ainda sobra uma graninha para fazer uma recompra de ações. É claro, não é uma recompra de ações que vai fazer uma diferença muito grande, mas eles estão falando que desde 2018 eles se compraram 230 milhões de dólares, tá? Isso aqui eu nem conto, tá? Na minha visão, né? Olhando assim, é um valor muito pequeno, então não fez diferença para o acionista, tá? Isso aqui 230 milhões não fez. Na minha visão, era muito melhor ela ter pego essa grana aqui e ter injetado aqui na abertura de novas lojas, que eu acredito que ela consegue um retorno, uma geração de valor para o acionista muito maior, você pegando 200 milhões de dólares e colocando aqui, se a gente for ver que cada loja custa uns 500 mil, só com o que ela repagou aqui de recompra de ações em 2018, ela abre, né, mais ou menos aí umas 40 lojas, tá? Eu tenho certeza que como cada loja já é rentável já no primeiro ano, com essas 40 lojas aqui, ela tem um retorno para o acionista muito maior do que recomprar ações. Mas, ok, tá? Vamos lá. Isso aqui, o que é isso aqui, ó? Visão para o crescimento, tá? Então eles estão falando que eles vão passar de 1.200 para as 3.500 lojas em 2030. Então a gente está falando que em 6 anos eles vão quase que triplicar as lojas. Então eles estão num crescimento absurdo. É por esse motivo que eu falo, esses 230 milhões
bom, faz falta, tá? Faz falta de verdade, tá? E também, e o que eles esperam com a abertura de 3 vezes as lojas só nos Estados Unidos, tá? Então, essa aqui é uma empresa que atua só nos Estados Unidos. Eles falam que com isso daqui eles vão dobrar a receita e dobrar o lucro por ação nesse mesmo período aqui. É impressionante, tá? Assim, a forma como eles entregam o resultado abrindo lojas é muito agressivo, tá? Eu gosto de empresa assim. E aqui eles mostram, né, onde é que eles estão. Então, basicamente, eles estão nos Estados Unidos inteiro, tirando, né, essa parte aqui, né, a gente pode falar aqui, essa parte, a costa leste inteira, o meião dos Estados Unidos, a parte sul também, só mais a parte aqui, né, a parte leste, noroeste, né, dos Estados Unidos, ainda não tem, tá? As estrelinhas são os centros de distribuição, que são delas aqui, então provavelmente, se ela tiver que expandir para cá, ela vai ter que abrir, né, uma estrelinha aqui, né, ou seja, um centro de distribuição, porque está meio defasado aqui, né? Então ela vai ter que abrir um centro aqui. Então eles estão falando que em 2023 eles tinham aquelas 1.500 lojas, tá? Em 2026 eles vão terminar com 2.300, ou seja, em 2 anos eles vão abrir 800 lojas, que dá uma abertura de 400 lojas por ano, que é mais de uma loja por dia abrindo nos Estados Unidos, tá? E para chegar no patamar dos 3.000, mais de 3.500 lojas em 2030, tá? Então eles têm projetos grandes de crescimento, basicamente na Califórnia, Texas, Flórida, Nova York e Pensilvânia, são os estados-chave para ele, tá? Para eles. E aqui a gente tá, né, numa 5 aqui, ó, uma 5 below ou numa 5 beyond, tá? 5 beyond everywhere, tá? Quais são os produtos que estão no momento, né? Então, ó, são produtos onde o cara que vai na Dollar General não tá nem aí para isso aqui, mas o público deles não é o cara da Dollar General, né? São públicos mais, né, de uma idade um pouco menor, tá? O que mais? Aqui a galera que toca lá o negócio, ok. E acabou a apresentação. Vamos olhar os resultados, tá? Então vocês estão vendo que o modelo de negócio deles é bem interessante, é varejo tradicional, mas de uma forma diferente e com crescimento muito agressivo. Eu acho que não tem uma empresa de varejo com um plano de crescimento tão agressivo que eu tenha acompanhado até o momento. Temos empresas que estão crescendo muito, mas nenhuma que eu conheço, que não me vem na minha cabeça, vai abrir mais de uma loja por dia. Não tem, tá? Que vem na minha cabeça, que agora não tem, tá? E não é abrir por abrir, né? Vocês estão vendo que no primeiro ano ela já tem um EBITDA rentável com uma margem bem interessante, 23% de EBITDA. É bem rentável, tá? Vamos aqui olhar os resultados. Então eu peguei o Q4 e eu peguei o Q3 também porque tem algumas informações que estão com comparação com períodos que não fazem muito sentido. Então eu vou pegar o Q3 também para a gente fazer algumas comparações, tá? Então no Q4 a receita subiu 19%, muito forte, e as vendas de SSS, né, Same Sales Stores, crescendo 3%. Se a gente for pegar por isso que eu peguei o Q3, porque aqui ele não fala informação de Q3, tá? Então, quando uma empresa está crescendo assim forte, é interessante você olhar o patamar do trimestre, como é que ela estava no trimestre já anterior. Então, no trimestre anterior, a Five Below estava crescendo, ó, 14%, ou seja, eles estão crescendo mais, tá? E também eles estão crescendo aqui, ó, as SSS, né, as Same Sales Stores, crescendo aqui 2,5%, tá? E agora eles estão crescendo aqui, quanto? 3,1%, ou seja, trimestre a trimestre, ela cresceu receita mais do que o trimestre passado e também cresceu as mesmas lojas também cresceram mais. Por quê? Final de ano, tá? Lembrando que ela tá pegando o finalzinho do ano e o comecinho do ano, que é quando tem as comemorações de final de ano, né? Então, geralmente, varejo vende mais, mas isso aqui é importante para mostrar que a receita está entrando de uma forma forte e, assim, de uma forma muito sólida, crescendo muito forte, tá? Quando a gente fala na base anual, a receita subiu 16% e as mesmas lojas subiram 3%. Isso aqui é um crescimento SSS bom ou ruim?
Já vi melhores, tá? Assim, para não falar que ela é uma empresa que está crescendo de uma forma muito forte, as mesmas lojas, não está, tá? 3% é ok, é um ok bem ok, assim, não é nem um ok mais, nem um ok mais, é ok, tá? Menos que 3 é fraco. Mas o que é forte? Forte é 8, 10%, tá? Mas 3% ainda é ok. Partindo do ponto que as mesmas as lojas são rentáveis já no primeiro ano, já dá o ok, já fica um ok mais, né, feliz aqui. Ok? Então o guidance é o que eles mostram um pouquinho para o guidance, tá? E o que a gente tem que entender aqui é o que? Então aqui a gente está falando um pouquinho mais de números, né? Para o trimestre que se encerrou em fevereiro, ou seja, pegou dezembro, janeiro, então pegou o finalzinho de novembro, finalzinho de dezembro e finalzinho de janeiro. Então vocês estão vendo que foram 3 meses, são três meses fortes, né? Black Friday, Natal, tem o Thanksgiving, férias lá nos Estados Unidos, tudo isso bomba essas receitas aí, tá? No trimestre, ó, continua abrindo mais de uma loja por dia. 63, não uma loja por dia. Então, no trimestre, ou seja, nos 90 dias, eles abriram 63 novas lojas, totalizando 1.444 lojas nos 43 estados, tá? Então, como a gente vê lá, ela não está em 7 estados ainda, tá? Isso representa um crescimento de 15%, tá? Então, a receita dela, isso aqui é o que? Trimestral. Então, no trimestre, a receita subiu 19%. Ela abriu 15%. Então, ela continua com aquela relação onde ela abre um tanto de lojas, mas a receita sobe mais. Isso já basta, né, para mostrar que as lojas que elas estão abrindo estão dando muito certo. Realmente precisava de uma nova loja naquele local que eles abriram, tá? O lucro operacional foi 270 milhões, em comparação com 225 milhões no mesmo período do ano passado, tá? Que pagou impostinho, ok? O lucro líquido foi de 202 milhões, em relação a 170 no quarto trimestre, ok? Tá aqui, eles estão falando, né? É o CEO falando. Ele aqui mostra, tem uma parte onde é interessante eu explicar um pouquinho aqui. Então eles estão falando que o Mr. Anderson, né? Eles estão falando, nós implementamos uma mitigação de iniciativas, né, que vão no futuro gerar um incremento de rentabilidade, ou seja, eles tomaram algumas decisões nesse ano que mais para frente vão contribuir para a diminuição de custos. É o que eles estão falando. Ó. Porém, nós esperamos que os benefícios que a gente tem, né, os benefícios das medidas que nós tomamos em 2023, vai tomar algum tempo para se realizar. E não existe ainda não tem, né, nenhuma probabilidade, né? Não temos assim, a gente não pode falar quando tudo isso vai acontecer, quando toda essa rentabilidade que a gente melhorou os processos nesse ano vão acontecer, tá? Então, por esse motivo que no guidance que eles estão emitindo para esse ano, ainda eles não colocaram o poder, né, a probabilidade de contribuição desses processos que eles melhoraram em 2023, tá? Que mais? Nós continuamos focados em nosso crescimento aqui, onde os pilares de crescimento vamos crescer entre 225 e 235 novas lojas, tá, nesse ano aqui, tá? 200 lojas vão ser convertidas para o Five Beyond, ou seja, 200 novas lojas com ticket mais alto, ou seja, ticket mais alto, mais rentabilidade. Vamos abrir 2 centros de distribuição, ok? O que mais que a gente pode ver aqui? E aqui, ok, tá? Então aqui ele fala um pouquinho do ano, então no ano a receita subiu 15,7%, totalizando 3,5 bi, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? No ano, eles abriram 204 novas lojas, comparado a 150 no ano fiscal de 2022. O lucro operacional foi de 385 milhões, também crescimento na base anual, pagou um pouquinho mais de imposto. O lucro líquido foi de 300 em relação a 260, tá? Então a gente está vendo que toda essa estratégia de crescimento agressivo ainda se concretizou em resultado forte nesse ano de 2023.
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa espera o quê? Que a receita vai ficar entre 826 e 846. Quanto que foi a desse trimestre aqui? Foi de net sales, foi de 1,3. Então vocês estão vendo que ela tem uma sazonalidade, ó, né? Então, no final do ano, em períodos de festa, né, de comemoração, ela tem mais vendas, porque é um varejo, né, que tem os seus períodos, tá? Então, 826. Se a gente for na base aqui mais anual, cadê a Five Below aqui, ó? Q1, números. Se a gente for pegar na base, né, trimestral, melhor dizendo. Vamos lá. Então, aqui ainda não está o resultado que a gente está olhando. Então, esse aqui é o Q3, Q2, Q1. Ó. Na base anual, ela vai crescer de 726 para os 826, tá? Então, é um crescimento bem interessante ainda. Vai crescer 2 dígitos ainda, tá? O que mais? Aqui é o lucro líquido, 32 a 38 milhões. Para o ano fiscal fechado, eles esperam que a receita vá para atingir uns 4 bilhões. Quanto que eles tiveram nesse ano aqui, ó? 3,5. Se for bater uns 4 milhões, vai crescer mais de 10, né? Ainda, certo? Ó, vai continuar sustentando um crescimento de 2 dígitos, tá? Vamos abrir entre 225 e 235 novas lojas. Eles ainda vão continuar no patamar de mesmas lojas de 3% de crescimento nas vendas, ok? Então, todos os patamares, né, estão crescendo de uma forma fixa e sólida, ou seja, as lojas crescendo na mesma proporção, receita crescendo na mesma proporção, SSS crescendo na mesma proporção, tá? Que mais? Lucro líquido vai ficar nesse patamar aqui. E agora nós vamos olhar os números, tá? Então, até agora, tudo indica que ela vai entregar mais e mais crescimento aí nos próximos trimestres, tá? Então, a gente está olhando o balanço dela aqui, esta coluna aqui, tá? Então, a gente está vendo que ela tem caixa, né? Então ela tem isso daqui, ela tem mais isso daqui, ela tem 460 milhões em caixa. Olha os estoques dela, né? Então a gente vai ver que os estoques aumentaram aqui, ó. Aumentaram 60 milhões, né, no mesmo período, na base anual. Então a gente vai ver esses 60 milhões lá preso na geração de caixa operacional, ok? O que mais aqui, ó? Aqui ela tem aqui são os direitos, né, de aluguel. Isso aqui é o mais importante, o mais impressionante, né? Ela faz tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo isso daqui, crescimento forte com capital próprio, tá? E esse é o diferencial dela, porque Dollar General e Dollar Tree não conseguem fazer isso com capital próprio, tá? Assim, muito difícil. Quando a gente fala de varejo, agora nem varejo de produto, varejo como um todo, o que me vem na cabeça é que é tão bom quanto da mesma forma que cresce. Chipotle. Chipotle cresce de uma forma muito agressiva com capital próprio. A Five Below também. Tá? Então, ó, não tem dívida. Ela cresce isso sem emitir um centavo de dólar de dívida. Não existe dívida. Tá? Muito importante isso daí. Isso é o que faz dela ser. Ela sai de uma. Se ela tivesse dívida, ela seria ok, seria mais uma empresa de varejo com um crescimento interessante. Ela não tendo dívida, faz ela ser uma empresa fantástica de varejo com um crescimento muito importante no futuro aí, tá? É o que ela faz de sair de ok para fantástico, tá? Então aqui na base anual já, então para o ano fiscal de 2024, né, que se encerrou em fevereiro de 2024, a geração de caixa da empresa foi de 500 milhões de dólares. Ela sai dos 300 e gera os seus 500. No ano passado ela saiu de 200 e gerou seus 314. Se a gente for pegar aqui na base quanto que ela gerou a mais, só fazer uma continha aqui. Então ela gerou aqui uns 150. Não, ela gerou quase, né? 314, mais do que uns 65%. É, né? Quase, né? Ela gerou 61% a mais geração de caixa, tá? Olha como eu falei, né? A DRE dela parece ser bem boa, né? Os crescimentos, porém, os crescimentos um pouquinho de 3%, SSS, você talvez não consiga enxergar de fato como é que ela cresce. Aqui você enxerga. O melhor proxy de crescimento para uma empresa de varejo que cresce forte, que ainda não está estabelecida,
é a geração de caixa, tá? Aqui ela cresce 60%. 60%. Fazendo tudo que ela fez lá em cima, ela gerou 60% a mais, tá? Onde os principais lançamentos são depreciação e amortização, faz parte do varejo, ok? SBC dela irrelevante, 17 milhões só, tá? Os estoques, como a gente viu aqui, ó, ela tem um pouquinho de capital de giro preso, ainda que afetou um pouquinho os resultados dela, porque é, estoque encalhado? Não. Como ela está abrindo loja de uma forma muito agressiva, essas novas lojas precisam de estoques novos. Então ela está comprando muita coisa para abastecer os seus estoques. E isso se reflete no quê? Na receita subindo lá. Então não é estoque parado. Tá? Que mais? Na parte aqui de investimentos, como a gente viu lá, né? O CAPEX dela está. Como é que está o CAPEX aqui? Está aqui, ó. Crescendo forte também, ó. Mas, ó, muito coberto pela geração de caixa dela. E ainda sobra, ó, uns 160 milhões. Então ela fez tudo aquilo lá. Cresceu pra caramba, 200 e tantas novas lojas, crescendo de uma forma agressiva. Gerou 500, pagou as novas lojas, sobrou 160 milhões, tá? Então é muito difícil você fazer isso e ainda sobrar uma grana no final, tá? Muito difícil mesmo, tá? Na parte de financiamento você nem precisa olhar, porque não tem, né? Não tem nada. O que ela faz aqui? Como é que ela se financia? Vocês estão vendo que não tem entrada de dinheiro aqui. Tem um pouquinho, né? Ó. Isso aqui é ações. Cadê aqui, ó? Ela emitiu 980 milhões de dólares em ações. Emitiu, ou seja, ela diluiu o acionista em 980 milhões. Ela não usa capital de terceiros, mas ela dilui o acionista para crescer. Não tem problema nenhum você diluir o seu acionista para crescer. Lembrando, isso daqui não é SBC. Esses 1 bilhão aqui é dinheiro para crescer, ou seja, esses 1 bilhão não estão indo para os funcionários. Isso aqui está sendo utilizado para o crescimento da empresa que está entrando o resultado. Então, aquela frase que eu falo, não tem importância uma empresa te diluir desde que o crescimento venha e está vindo com qualidade, ok? Que mais? E ela recomprou, né? Cadê, ó? Repurchase, proceed. Acho que ela. Vou ver se ela recomprou alguma coisinha na base anual. Ela emitiu 1 bilhão, né? Ah lá, ó, recompra muito pouco, né? Vocês estão vendo, né? Então, 100 milhões, tá? Então, aquela diluição, aquele aumento de capital que ela fez de 1 bilhão, né? Foi basicamente diluição? Foi, mas o resultado que está entregando, ó, espetacular, tá? Assim, se for para diluir, que seja para diluir dessa forma, tá? Então, assim, muito difícil, né? Vocês conseguem entender aqui? Muito difícil uma empresa de varejo crescer só com a geração de caixa da empresa, assim, só com a geração do negócio mesmo, tá? Porém, ela tem algumas outras alternativas. E é claro que se ela está num patamar muito alto, ou seja, se ela está com as ações subindo muito, se ela está assim, por exemplo, né, como o que eu quero dizer é isso aqui, ó. O CFO dela chega, né? Vamos aqui na parte nos 5 anos. Então, ó, qual que é a missão de um CFO de uma empresa que está crescendo muito rápido? É dinheiro. Eu preciso de dinheiro para crescer. Tem a opção de ir lá no banco e pagar juros para o banco, ou o cara pode olhar para o capital da empresa, as ações, e ver ó, como é que estão as ações da empresa. As ações, ou seja, falando do preço mesmo, estão em patamares altos, ou seja, em 2023, aqui, ó, elas estavam rondando, né, patamares bem altos, ou seja, qual que é, né, a decisão mais certa que vai trazer o dinheiro que eu preciso, tá? Porém, eu não vou diluir tanto meu acionista. O que uma empresa, qual que é a melhor decisão? Você emitir ação aqui. Você emitir 1 bilhão de dólares em patamares onde ó, o preço da sua ação está mais alto é melhor do que você emitir 1 bilhão de dólares, por exemplo, aqui. Se ele fosse emitir 1 bilhão de dólares aqui, em patamares mais baixos, que é o que estava em 2022, ele ia diluir mais do que ele emitiu aqui. Vocês conseguem entender isso? Então, você emitir ação é sempre mais interessante para a visão do acionista que, se for para diluir, emita ação quando a ação estiver lá em cima, explodindo. Lá em patamares altos, que a diluição é menor, tá? Ok? Então, é isso, tá? Não, isso aqui não faz mal para a empresa. Isso aqui é diretamente
ao acionista. Diluição, a empresa tá nem aí. Diluição, quem tem que se preocupar são os acionistas, tá? Então, quando você vê uma empresa emitindo ação para aumentar o capital, para crescer, que seja em patamares altos, tá? Então, agora voltando lá para aquela questão, né, que eu coloquei aqui no comecinho do vídeo, que é o quê? Então, cadê o negócio aqui? Cadê? Ah, é aqui, né? Onde eu tava aqui, né? Então, ó, nos 5 dias, né? Aqui, ó. Um mês. Aqui, ó. Então, faz sentido essa queda aqui de 20%, porque a gente está vendo que a Five Below em 2023 entregou o seu melhor resultado da história. Tá crescendo, seguindo a estratégia que ela sempre seguiu. Ela não fez nada demais, tá? Ela faz isso reloginho todo ano. Tanto que as métricas, né, os valores, são muito parecidos todos os anos, os crescimentos, né? 15% todo ano, SSS 3% todo ano, tá? Então, abertura de novas lojas, 200, 250 todos os anos e tá entrando resultado com rentabilidade. Então, pergunta, faz sentido? Não faz sentido, né? Então, assim, o mercado ele é meio burro assim no curto prazo, tá? Não tem fundamento algum nessa queda aqui, tá? Então, se tem uma questão que a gente pode responder aqui, faz sentido ela valer 20% menos do que no dia 19 de março? Não, não faz, tá? No dia 20 de março, quando ela soltou o resultado, ela era uma empresa muito melhor do que no dia 19 de março. Isso é fato, a gente está vendo isso aqui agora, ok? Faz sentido? Então, não faz sentido. Então, o que? O mercado, ele é sempre meio assim, no curto prazo, nem olha, tá? Ele é meio loucão, ele é meio irracional. O que de fato, o que a gente sabe de verdade? É que é uma baita de uma empresa. Isso é fato. Você pode não gostar, você pode achar que não é tanto essas coisas, mas que a Five Below é uma boa empresa, isso não é opinião, isso não é discutível, tá? Isso é fato. Por quê? O fato estão baseados em quê? Em números. Números, crescimento. Ela entregou tudo: crescimento, número, rentabilidade, tudo, tudo. Então, fato. Aqui, não sei o que aconteceu. Interessa. Então a gente tem uma certeza com algo que eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Então, aonde você fica? Você fica no fato. O fato é o quê? É isso daqui. Ok, galera? Então tá respondida a pergunta aí. Não faz sentido. E também você aproveitar para comprar mais só porque caiu, só por isso é errado. Tá? Então você era sócio da Five Below, por exemplo. Você viu o resultado e as ações caíram. Você foi lá e comprou mais. Você comprou mais por quê? Você olhou o resultado antes ou você só viu o negócio despencando e falou, caiu, compra mais? Você deu sorte porque, felizmente, é uma empresa boa, tá? Mas você só comprar uma empresa, comprar mais ações de uma empresa só porque ela caiu, o motivo é errado, tá? Você tem que comprar ações independente. Se tivesse caindo 30% ou subindo 50%, você tinha que comprar por causa do resultado, ok? Então, sempre aporte baseado no resultado. Na minha opinião, para você ver o número da cotação, você tinha que pagar. Porque se o número da cotação, né, que é isso daqui, cadê? Isso daqui, ó. Isso aqui, né, ó, 200, 208, 176. Se essa informação fosse mais difícil, ou seja, se a pessoa tivesse que despender um capital para ver o quanto que está o preço da ação, aí sim a gente poderia falar que o mercado seria eficiente no curto prazo. Por quê? Quem iria pagar para ver o quanto está pagando aqui? Tipo, você pagaria para a corretora te mostrar o preço? Acho que a maioria não, né? Então você se atentaria mais ao quê? Aos fatos, né? Então se atenha aos fatos, sempre. Ok, galerinha? Então eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis mostrar para vocês. Eu quis mostrar aqui, não interessa o que o mercado faz de um dia para o outro, mesmo se for no dia que soltar os resultados. Olhe sempre os resultados e compre ou venda ações baseadas em fatos que são os números que a própria empresa está te mostrando. E é só isso que você vai fazer para o resto da sua vida. Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Falou? Um abraço e valeu!